O cuidar, ele se manifesta de diversas formas, né? Se você tem um processo estandarizado, você já está excluindo mais do que… Você pode atingir alguns, mas talvez deixar muitos outros de fora. E para mim, hoje o RH é palco de estratégia dentro das empresas, porque por trás de qualquer CNPJ existem pessoas. E se essas pessoas não estiverem completamente alinhadas com o discurso ou com o que ela busca de verdade como ser humano, não faz sentido nenhum. Cultura, na minha forma de ver, ela é como você toma decisão. Aonde você prioriza quando você tem que tomar uma decisão e você não tem recursos para tudo. Como o dinheiro, onde você aloca seu dinheiro, onde você aloca o seu tempo. Performance, ela deveria ser vista de uma forma mais completa. Bater meta é os 50%. Exato. Tem uma outra coisa que é o comportamento. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. Antes de a gente falar dessas mulheres superpowers, dessa temporada maravilhosa que a gente tá com o iFood Benefícios, eu quero convidar vocês a conhecerem mais a nossa plataforma, que tá com mentorias semanais e tá bombada de muito empreendedorismo e networking. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês fazerem parte, conhecerem mais. Tá muito especial. E essa temporada é de RH, né, Che? A gente não pode deixar de trazer esse tema tão importante, que todo mundo tem tanta dúvida. Sempre é um charminho especial. A galera manda muita pergunta. Quem tá com a gente aqui hoje? Grazi e Mariane, bem-vindas ao PowerCast. Elas que estão à frente de RH de duas empresas superpowers, que é a Riachuelo e o iFood Benefícios, que a gente tem grande admiração. Então a gente vai virar elas de ponta cabeça hoje. Vai fazer muitas perguntas, né, Bebel? Isso aí, Bem-vinda! Que honra! Queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de vocês pra gente embarcar nas perguntas. Bom, meu nome é Mariane Farinelli, eu sou arquiteta de relacionamento com o cliente, com o mercado na iFood Benefícios. Venho aí trabalhando já nesse mercado de benefícios desde 2024, com passagem no LinkedIn, Creditas, Well Hub, antigo Gympass, e agora aqui no iFood. Uma honra estar aqui. Fantástica. Maravilhosa. Honra dividir a mesa com ela e com vocês. Super obrigada pelo convite. Eu sou a Graziela Denfeld, sou a CHRO da Riachuelo, responsável pela área de gente, também sustentabilidade. Estou na empresa há 2 anos, passei por vários segmentos. Eu fui hoteleira para começar a conversa e depois virei a casaca e fui gente para indústrias químicas, de varejo alimentar, cosméticos e agora aqui em moda. Gente, esse negócio é maravilhoso, né? Moda, eu sei que vocês são super conectadas com isso também, né? Te ama, muito. Moda é sempre o nosso coraçãozinho, a gente brinca. Claro, gostamos de todos os segmentos, mas moda sempre pega a gente mais forte. Que a gente fala, ai, tão gostoso. Te entendo. Que é um mercado difícil, mas é gostoso, né? Aquela troca complicada, um amor e dificuldades ali que você vai e volta. Mas pra começar, eu queria trazer uma pergunta mais romântica pra vocês. Fugir de tudo. Eu acho que até antes de começar eu falei, né, que a galera sempre traz muita dúvida de pessoas, de gestão de pessoas, e eu queria que vocês trouxessem, né, no olhar de cada uma, o que é pra vocês um cuidado, né, de gente alinhado a um cuidado do negócio. O que é cuidar de quem tá com você dentro da empresa? Pergunta boa essa. O que é cuidar? Eu acho que é o tempo para você ver o indivíduo que está do outro lado da mesa. Na verdade, o cuidar, ele se manifesta de diversas formas, né? Se você tem um processo estandarizado, você já está excluindo mais do que… Você pode atingir alguns, mas talvez deixar muitos outros de fora. Então, acho que o cuidado tem a ver com o silêncio também, para você ver de fato quem está do outro lado. E tem pautas que… Ainda bem, a gente vem evoluindo muito, né? Como, por exemplo, segurança psicológica conectada a desafios intelectuais. Quando eu comecei a RH, muito se falava de, é ótimo a gente desafiar, duelar intelectualmente. Hoje a gente sabe que isso, sim, é muito legal, mas tem outras etapas que não dá para você ter atalho, né? Segurança psicológica é uma delas. Você só consegue duelar, contribuir, desafiar, se você se sente seguro. Então, acho que isso também tem evoluído para que a gente consiga cuidar, o olhar atento ao indivíduo e gerar inovação, né, e novas possibilidades. Muito legal. E você, Má? É perfeita essa colocação. Para mim, o cuidar é exatamente isso, é olhar para o outro, poder escutar, ter empatia e saber se posicionar de alguma forma, né? Eu acho que a pandemia foi um marco para todo mundo, muito negativo, obviamente, por tudo que aconteceu,
mas eu acho que ela abriu uma porta da escuta, da comunicação, da terapia, da psicologia, da psiquiatria, assuntos que antes da pandemia você sequer podia trazer para a mesa, né? Dentro de um universo que as pessoas eram extremamente rigorosas e existia um julgamento muito forte. Poder falar hoje de saúde mental, desse lugar seguro, de estamos juntos, a tecnologia está vindo e não vai parar, principalmente ao que se relaciona à inteligência artificial. Então, o cuidar é olhar para o outro e saber dar mão e saber abraçar. Eu acho que é isso. Você sabe que outro dia a gente estava fazendo no Cilevo um curso de escutatória. Nunca tinha ouvido falar. Ele falou, muita gente faz curso de oratória, mas de escutatória é novidade. E é um trabalho, né? E é super, tem técnica. Exatamente. Até porque eu acho que comunicação, né, é tudo. Dentro da empresa, até para as pessoas se comunicarem do que elas estão passando, o que está acontecendo, para que movimento elas estão indo. Eu vou fazer duas em uma aqui, tá? Porque temos 2 cenários aqui. Falando de gente, né, que vocês têm muita gente dentro da empresa de vocês, né, sim. E aqui principalmente quem assiste a gente, para montar o formato de como ter um RH, o que um RH tem a responsabilidade, né, qual a responsabilidade desse maior ativo que é cuidar de pessoas dentro da empresa, até para ela tá lá e dando o melhor dela. Eu acho que tem muitas coisas que vocês têm que ficar o tempo inteiro em alerta, né? Para entender quem é essa pessoa que trabalha com vocês, qual é a necessidade dela. A gente está falando de gerações como nunca teve dentro das empresas, né? Trabalhando ao mesmo tempo. Então, perguntar para você, Gra, como que vocês olham como empresa nessa estratégia de pessoas, e vocês, Mari, qual é o cuidado que vocês têm dentro hoje, principalmente nessa parte do benefício mesmo, que a gente fala tanto e bate tanto, com tantas coisas que agregam. Então, ali fazendo um push de dá para ter uma escuta ativa o tempo todo, e o papel de vocês com as pessoas. Bom, acho que a Riachuelo tem um desafio que ela tem várias empresas em uma, né? Então, por exemplo, mais de 3 mil pessoas numa indústria, que o formato de gestão de pessoas para uma indústria é diferente das 15 mil pessoas que a gente tem no varejo, das outras 3 mil que a gente tem no CD. Então, tem uma customização necessária, porque não dá para ser uma abordagem comum. Para você ser aderente àquele modelo, àquele elo, né, da nossa verticalização, você tem que ter acho que é o equilíbrio entre ter uma espinha dorsal e ao mesmo tempo essa aderência ao que é a necessidade daqueles colaboradores, né? E eu acredito muito, acho que até a hotelaria teve sido uma passagem inicial na minha carreira, me dá muito essa visão de que ao cuidar das pessoas, a gente está cuidando indiretamente também dos nossos consumidores, né? Não deveria ser uma máscara que se coloca quando você está trabalhando e você está saindo. Eu acho que o melhor das pessoas, a mágica acontece quando você consegue se sentir bem, autêntico, e eu acho que o RH está muito aí para também abrir espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas. Então, eu acho que hoje não deveria ser, mas isso tem um pouco de cuidar, sim. Mas abrir a picada para que as pessoas possam brilhar, né? Não, até vou fazer um ponto, né? A gente tá falando, vocês não estão só falando de fábrica, loja, mas também cidades, né? De nível nacional. Falando, né, Brasil, vocês estão em vários lugares do Brasil. Sim. Fábrica que fica no Nordeste, tem aqui CD em outro lugar. Então, assim, como que você cuida? Porque dentro do Brasil é muito maravilhoso, né? A gente, culturalmente falando, muda até… continente. Exatamente. Acho que aqui a gente tem… Sim, então estamos presentes como loja em todos os estados, então cada um… E essa é a nossa potência, eu acho que também ter essa escutativa de via de mão dupla também nos dá uma vantagem competitiva de entender o nosso consumidor, então acho que isso é bonito, não é tão fácil na prática, né? A gente, até contando uma curiosidade, eu acabei de chegar de uma imersão no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo uma evolução de marca, e a assinatura é Incrivelmente Brasil. E a gente tem, junto com o C-Level, feito viagens imersivas a diferentes lugares do Brasil para ver essa pluralidade, sentir na prática essa pluralidade. Então, eu acho que celebrar essa diversidade, não ver isso como… Porque é um desafio, mas ver isso como uma capacidade de você entender essa pluralidade que também está presente nos nossos consumidores, né? Então, Total. Acho que é uma força. As duas juntas, total. A gente concorda mesmo, exatamente.
Eu acho que para agregar, eu falo mais do lado colaborador, né, que tá ali no dia a dia vendo e vivendo as coisas do dia a dia. Então eu acho que a cultura é muito importante, né, porque a cultura vivida de fato e não só escrita na parede traz um diferencial absurdo. E eu sou um case. Assim que eu passei no processo seletivo do iFood Benefícios, eu recebi um WhatsApp do Diego Barreto me dando boas-vindas uma semana antes de eu começar. Muda tudo. Eu achei que era IA. Eu falei, não é possível que o presidente da empresa tá falando Marian e falando partes do processo seletivo que ele acompanhou. Então isso já aquece o coração, né? Depois o Bosa também, que é o nosso CHRO. Então assim, o iFood, ele tem essa cultura muito forte. E eu acho que a cultura nada mais é do que as pessoas acreditando naquilo que se é proposto. E sempre aberto a mudanças, né? E no iFood Benefícios, e eu que venho nesse mercado de benefícios há mais de 11 anos, entregando aqui minha idade completamente, posso dizer que faz toda a diferença, por exemplo, a gente participar de uma campanha aonde quem doar mais coisas vai ganhar um saldo X para você usar em bem-estar e você poder fazer uma massagem, né? Então, assim, hoje o iFood Benefícios, ele tem diversos saldos, né? Que você pode usar o saldo livre, saúde, alimentação, refeição, mobilidade. Então, essa flexibilidade também, né? De muitas vezes você poder utilizar em coisas que antigamente era impossível, né? A gente sempre teve o VA, o VR muito blindado, e hoje em dia eu poder, por exemplo, se eu trabalhar home office, conseguir pagar uma conta de luz para um colaborador, isso é brilhante. Então, essa flexibilidade para mim, esse olhar de cuidado com o colaborador é incrível. Total. Eu até queria depois que no meio das nossas perguntas você explicasse um pouco mais, porque não acho que todo mundo entende. Hoje, infelizmente, não é todas as empresas ainda que têm capacidade de ter um RH ou um olhar ainda para o colaborador. E eu acho que é até legal quando a gente mostra como é possível e também muda tudo, né? Cuidar de gente muda tudo. A pessoa, quando ela começa a empreender, ela já colocar ali na conta dela que existe um RH e que também é possível, né, ajudar e cuidar desse colaborador que ela tem. Porque o meu ponto de vista o RH é muito importante, mas não é todo mundo que entende a importância que ele tem, né? Infelizmente. Eu acho então que é legal a gente falar sobre isso. Ele ganhou muita força, não sei se você, Grazi, concorda comigo, mas, sei lá, 10 anos atrás era visto como recursos humanos, né? Então, como eu organizo a folha de pagamento ou não deixo faltar algum benefício obrigatório? E para mim, hoje o RH é palco de estratégia dentro das empresas, porque por trás de qualquer CNPJ existem pessoas. E se essas pessoas não estiverem completamente alinhadas com o discurso ou com o que ela busca de verdade como ser humano, não faz sentido nenhum. Então, é o RH quem implanta isso, é o RH quem briga por isso, muitas vezes, né, com a própria diretoria, pelos stakeholders. Eu vejo o RH, assim, como um troféu, como um player que joga junto com a gente dentro de uma empresa. Acho que tem uma fala, não lembro quem era, mas um super pensador de RH, se eu não me engano é Ram Charan. Ou deve ter sido Einstein, a gente não sabe quem falou a frase, a gente fala Einstein, que a chance é de dar certo, né? Mas enfim, um grande pensador que falava que o RH tá fadado à inexistência, que vai deixar de existir. E aí, eu até fui entender um pouco melhor, é verdade, assim, na teoria, todo mundo deveria ser um excelente líder, as pessoas não deveriam ter uma área que seja específica, olhando as pessoas, deveria ser o dia a dia. Assim como a área de sustentabilidade, assim como a área de finanças. Na teoria é maravilhoso, na prática é bom a gente ter alguém que possa nos ajudar a criar alguns ritos para que a empresa performe melhor, não é assistencialista, é sobre performance, né? Então, uma performance ainda mais positiva, é mais ganha-ganha, né? Totalmente. Agora eu tenho uma frustração, não falando de política, mas não existe um Ministério de Recursos Humanos. Você fala, talvez tá aí uma, né, tem um olhar para isso. Exato, você fala, spam, headcount, etc. Você fala, olha, tem aí uma negligência, seja lá qual partido, né? Mas vocês sabem que a gente teve um convidado que passou por aqui, que ele trouxe um dado, que ele comentou que a maior parte dos VPs, enfim, grandes cargos, né, nas empresas, antes deles assumirem esse cargo, eles passam pelo RH. Uhum. Porque justamente é necessário para ele poder estar lá, ele precisa passar por esse tempinho ali, entendendo como cuidar de pessoas. Isso só mostra como é essencial
ter essa área, né, bem desenvolvida dentro, porque senão não teria esse pré-requisito. Não é que todo mundo tem que passar, mas que normalmente eles acabam passando aí, fica ali 1 ano, 2, pra entender o que rola, como que é. Isso é muito importante, né, gente? Eu acho que não é que as empresas não valorizam, mas talvez elas não coloquem de prioridade, né? Do tipo, eu sei que eu preciso, mas agora eu preciso de marketing, agora eu preciso de comercial, agora eu preciso de financeiro. E vai deixando o RH na mão do founder pra ir cuidando, até que alguma hora fala, putz, acho que a gente tá precisando de alguém, né? Não sei se é assim que vocês enxergam, mas acho que pras menores empresas, acho que dessa forma que vai caminhando. Mas tem método, né, por trás. Aí depois eles passam pelo RH e tiram férias como CEO. Exatamente. Exato. Adoro. Brincadeira, CEO. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Até foi muito legal que a gente fez uma imersão, né, na semana passada, dentro do iFood, e eles trouxeram muito a parte de tecnologia. O quanto AI tem dentro de todo o ecossistema. E não tem como a gente fugir disso quando a gente tá falando de mercado de trabalho, quando a gente tá falando das empresas. Então eu queria saber, né, já sei bastante, mas acho que a galera também não sabe, de vocês duas, dentro, né, da gestão de pessoas principalmente, se vocês já olham para esse lado de AI, se vocês já têm ferramentas, né, que estão introduzidas dentro da empresa para esses benefícios, e também quando vocês vão, principalmente agora você, né, contratar alguém, se você já traz algum skill, tipo, já busca algum skill do tipo, essa pessoa, ela tem um entendimento bom de aceitação de AI. Não sei, não é essa palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que o AI, ele vem como mais uma força, mais uma capacidade de execução muito rápida, né? Então a gente tem, por ter muita escala e ter uma rotatividade grande, principalmente no varejo, o AI, ele já é um aliado nosso dentro da operação de RH em várias frentes. E pensando um pouco também nessa jornada que vai além do RH, mas como é que a gente pensa a empresa e como que a AI pode ajudar nos diferentes pilares da organização, acho que aqui tá todo mundo aprendendo. Acho que essa é a máxima. Então, ter essa serenidade, porque dá uma certa sensação de que você estuda, amanhã você já está desatualizado. FOMO total, Dá né? FOMO total, não é? Então, assim, eu acho que essa serenidade de que tá todo mundo aprendendo, e também, eu acho que tem um aprendizado muito mais democrático, não é o provedor do conhecimento e os receptores do conhecimento. A gente oferece pílulas, mas muito menos como era quando eu comecei o RH, que tinha conteúdo, era bem mais escasso, você fazia uma curadoria e provia isso para a equipe. Hoje em dia, os cursos melhores do mundo estão ali acessíveis, né, de graça. Agora, eu acho que entre a teoria e a execução é onde mora o pulo do gato, né? Então, a gente tem falado bastante sobre isso, e o que eu falo, sabe, uma coisa também eu acho importante pra gente não cair no buzz, falando com a liderança, a gente fala muito, talvez 1 ano atrás, a palavra da moda era transformação digital. Sim. Se falava muito disso e eu falo, tá, transformação digital vai acontecer mais aqui do que um negócio que vai cair de paraquedas e vai mudar o mundo. Agora, quem daqui sabe instalar um Wi-Fi dentro de casa? Tem a paciência de ver o passo a passo, que não é nenhum negócio de outro mundo da NASA, não. Mas tem uma disciplina necessária de se ter. Então, assim, antes de falar de transformação digital, eu acho que a gente também tem que aproximar um pouco esse negócio muito grande, quase que um Everest a ser, né, percorrido. A coisa tá mais aqui do que a gente imagina. No caso do iFood, eu tô bem impressionada, assim, em 2019 eu tive a oportunidade de ir pro South by Southwest, já acompanhar essa questão da IA e todas as transformações digitais que a gente ia viver naquele momento. Eu acho que eu tô no mercado de empresas de tecnologia desde 2014, e o que eu vi no iFood é completamente diferente de tudo que eu já vi, porque, de fato, assim, hoje no Slack, que é nosso meio de comunicação, eu tenho provavelmente 8 IAs diferentes de acordo com o meu objetivo. E desde treinamento, aquela que eu falo, olha, eu preciso me desenvolver na área X, e ela me leva para o nosso centro de treinamento, né, para o nosso, esqueci o nome agora, mas onde ela vai me dar todo o passo a passo de quais são os cursos que eu preciso fazer para me desenvolver. Isso está conectado com a nossa AVD, então de acordo com a minha autoavaliação, a avaliação
do meu líder direto e dos meus colegas, também eu já recebo um componente de cursos que eu devo me desenvolver, e hoje virou padrão lá dentro, a gente tem um valor, que agora eu não vou saber de cabeça, para investir em treinamentos, né? Então, eu lembro que em outras empresas eu podia fazer até curso de teatro, se eu quisesse. Lá, obrigatoriamente, você pode fazer um curso de IA fora do iFood, embora ele já te ofereça tudo isso. Então, o iFood, ele ganha prêmios e mais prêmios. A gente, dentro do iFood Benefícios, já tem, né, um processo de self-sales, que a gente chama. Então, é treinamento atrás de treinamento para que a venda pelo WhatsApp te atenda da melhor forma possível. Acho que a gente... Falo por mim, eu sofri porque a gente pega uma era sem internet, com uma era com internet, com transformação digital e agora inteligência artificial. Então eu sou uma que às vezes eu tenho uma famosinha, assim, eu falo, pelo amor de Deus, por onde é que eu começo, né? Eu não sei nem por onde começar. Mas eu acho que a IA não é opcional, você tem que se adaptar, né? E tirar o melhor proveito. Eu gostei muito que você falou, não sei se foi serenidade. Essa serenidade, eu acho que ela caminha muito próximo da maturidade, que é quando você sabe o que usar, em qual momento usar, sem se desesperar. Porque a gente vê um mercado mais jovem. Fazer um slogan. Um mercado mais jovem que chega muito mais adaptado que nós, por idade, eu diria, mas muito mais desesperado. Então, assim, qual é o equilíbrio, né, dessas forças, assim, porque não vai acabar. Não, a última vez que a gente teve essa última semana de imersão com vocês, assim, é bizarro como vocês são de tecnologia. Até eles explicando, né, pra entrar, porque por mais que eu ame tecnologia, eu não sou tão tecnológica, eu tenho que realmente entender, eu uso muito IA, né, mas assim, não é, né, como vocês respiram isso, e é uma coisa fascinante, porque as empresas realmente que surfam essa onda agora, que vocês são também uma empresa totalmente tecnológica, como você diz, faz todo mundo usar a tecnologia a seu favor. Tem um ambiente que vocês usam muito como híbrido também, então você vê, tem dias que a gente vai lá, tá lotado, tem dias que vai lá, não tem tanta gente. Que até entendo, para colocar 7.500 pessoas trabalhando no mesmo lugar, né, deve ser uma loucura, mas é até legal as pessoas que estão assistindo entender como uma empresa grande, empresas grandes como vocês, que estão em vários lugares, como que faz para viver esse movimento, né, nesse momento de agora. E vou fazer um push no que você estava falando, que eu adoro falar de pessoas, e cultura. Como que faz para ter uma cultura firme, conseguir fazer todo mundo ficar engajado, e replicar isso tudo, né? Eu acho que tem muito do papel do RH, conseguir colocar a cultura dos líderes, obviamente, mas queria que vocês contassem o que vocês fazem para deixar a galera engajada dentro de uma cultura firme. Por onde começar? É o que a gente faz, acorda e dorme, né? Acho que a cultura, só dando um passo atrás, o que é cultura? Cultura, na minha forma de ver, ela é como você toma decisão. Aonde você prioriza quando você tem que tomar uma decisão e você não tem recurso para tudo. Como o dinheiro, onde você aloca o seu dinheiro, onde você aloca o seu tempo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, tangibilizando um pouco mais cultura. Depois, eu acho que tem uma coisa também de entender qual que é o biotipo da empresa onde você trabalha. Então, a Riachuelo, que tem 78 anos, está passando por uma transformação cultural. Meu trabalho nos primeiros 2 anos dessa transformação foi entender o que tinha de atributos que são super relevantes, que você não consegue amadurecer de um dia para a noite, que isso acaba sendo diferencial, e não polariza isso com quem também está chegando e está trazendo uma oxigenação, outras competências que também a empresa se beneficiará de ter. Então, acho que essa também aqui é o equilíbrio de achar uma cultura que seja autêntica e ao mesmo tempo que ela seja permeável para incorporar atributos que vão torná-la mais forte. Então, acho que não... eu ouvi dizer uma vez, né, acho que é Usain Bolt, se ele fosse correr maratona, talvez ele não fosse o atleta que foi quando ele tomou a decisão de ser um atleta dos 200 metros rasos. Ele tinha um biotipo que favorecia os 200 metros rasos e é diferente de um biotipo de um maratonista. Eu acho que a cultura da empresa, para dar certo também, ela tem um componente de autoanálise. Tem que ir para o divã, entender qual que são os seus diferenciais
e conectar isso com uma demanda que está lá fora no negócio. Então, né, no mercado, na verdade. Então, Com certeza. depois eu não respondi, né, o que eu faço diariamente. Acho que primeiro tem essa parte do divã, de se entender. E depois, ter consistência. E aí vem os processos que também a gente tem que achar a medida para não ser uma burocracia, mas processos que falem o idioma que a gente quer falar para fora. Eu acredito muito em ter uma continuidade na cultura e na marca. Então, a marca que a gente vai para fora, ela nada mais é do que um transbordar da cultura que a gente acredita. Então, eu, por exemplo, trabalho muito alinhada com a área de marketing para que a gente tenha um fio condutor único, não seja mais um estímulo para concorrer, e sim que eles possam estar de mãos dadas e se fortalecendo, né? Então, acho que essa coerência é talvez o mais difícil. E ter também uma cultura que as pessoas, a alta liderança se veja e que seja uma boa personificação do que se acredita, eu acho que faz com que o trabalho de RH seja muito mais fácil. Que aí a coisa vai de uma maneira muito natural, orgânica, e não um RH tendo que intervir a cada momento com processos. Eu acho que é trabalhar muito nessa gênese, no chip, o resto vem a reboque. Perfeito, Grazi. A Grazi traduziu o que eu ia dizer, porque eu acho que cultura também está muito conectado com a liderança, né? Como aquela pessoa se comporta no dia a dia, quais são as ações que ela tem, porque você vai se espelhar em alguém. Quando você entra dentro de uma empresa, né, que você está aprendendo o jeito, por exemplo, o iFood tem o JIT, que é o jeito iFood de trabalhar. Várias métricas, enfim, erre rápido, mas acerte logo. Então, assim, te abrindo espaço para você poder tentar, e não, se você errar, você vai ser mandado embora, né? Existe, obviamente, alguns padrões ali que devem ser seguidos, mas a gente está super aberto. Por exemplo, eu pego o meu WhatsApp e mando mensagem para o CHRO perguntando se ele tem agenda para fazer um evento daqui 2 semanas, e ainda pergunto: quer que eu fale com essa secretária? Ele, imagina, pode falar direto comigo, ó, pode marcar aí, quarta-feira tá o horário. Então, assim, essa flexibilidade também te ensina muita coisa de como ser e como agir com o outro, né? Então, muita empatia, muita escuta. Então, acho que é isso, quando a liderança se mostra num papel acessível, num papel vulnerável, muitas vezes, num papel com empatia, você se sente mais confortável em ser quem você é e seguir aqueles passos. E aí todo mundo ganha. Concordo totalmente. Perfeito. Queria até lançar uma coisa aqui pra vocês, porque é uma curiosidade, assim. Se vocês têm um colaborador que performa muito bem, né, que traz resultados muito bons, mas ele tá desconectado da cultura, o que vocês fazem? Qual que é o direcionamento lá dentro? Como que vocês olham pra isso? Pergunta boa. Acho difícil a pessoa estar performando muito bem e estar desconectado com a cultura. Primeira hipótese é essa, assim, mas porque eu vejo a performance como um combo, na verdade, né? Então, como que se manifesta a pessoa não estando desconectada com a cultura? Ou ela não trabalha de uma forma com verve, com vontade, ou ela pode, talvez, ter um comportamento que a gente, como empresa, não assina embaixo. E aí, nesse caso, tanto no primeiro quanto na segunda, eu acho que está performando. Então, eu vejo quase que indissociável uma coisa da outra, mas super boa pergunta. Eu penso no sentido assim, principalmente quando a gente fala de varejo, essas coisas, traz resultados, né? Precisa trazer, sei lá, vendas, bater metas, ele performa ali. Mas em outros checks, talvez ele não dê os checks porque ele tem esses problemas ou de relacionamento ou coisas que fogem da cultura, entendeu? E aí, às vezes, pode ter líder que fica, eu quero essa pessoa, ela me traz resultado, mas ao mesmo tempo ela contamina o time porque ninguém gosta dela. Sei lá, coisas assim que às vezes acontece, sim. né? É raro, mas acontece. Infelizmente. Muito, né? No iFood, cultura é inegociável nesse sentido. Você pode ser o cara mais high performance do mundo. Se você não tem um bom relacionamento com seus pares, com seus colegas, você tá fora do jogo. Isso acontece como case, tanto que a última etapa de um processo seletivo lá é o bar raise, que eles chamam. Então, você passou por 7 entrevistas técnicas, conversando com todo mundo, vem alguém que é completamente fora da sua área para fazer uma entrevista de
pessoas mesmo, de personalidade, de cultura, para ver se você vai se encaixar no ambiente e vice-versa. E eu acho que isso é legal, ajuda. Acho que é o método. Fiquei sabendo recentemente que era o método Amazon, não sabia. Mas porque garante que está todo mundo na mesma página. E de fato eu sinto isso. Eu entrei recentemente e eu adoro as pessoas com quem eu trabalho na minha área. Pessoas muito boas, as coisas acontecem muito rápido. Então eu acho que funciona. Que às vezes quando entra uma pessoa que não tá engajada, ou que ela às vezes não tá mais querendo performar, porque tem às vezes essas coisas que desmotiva, né? Eu acho que acaba atrapalhando todo mundo, né? Porque quando uma pessoa não tá performando, todo mundo vai ter que suprir a performance dessa pessoa, né? Eu acho que tem esse... Eu volto ao ponto de que performance, ela deveria ser vista de uma forma mais completa. Bater meta é os 50%. Exato. Tem uma outra coisa que é o comportamento. Um deles que a gente... E aí eu acho que nosso trabalho são definir os comportamentos, a cultura como ela estava trazendo, né? Do iFood, a Riachuelo tem a dela. Um dos temas que a gente tem, um dos pilares é ninguém faz nada sozinho, por exemplo. Se a pessoa, ela tá trabalhando de uma maneira mais independente, não se conecta, ela tá prejudicando o trabalho das outras, porque a gente precisa tem essa interdependência. Então olhar de uma maneira mais sistêmica a contribuição, seja para atingimento daquela venda, mas o ambiente que ela cria é tão importante quanto. Então, acho que é um pouco dessa forma que eu vejo. E depois consistência, porque a cultura ela é impressa, né? Quando a gente, como eu estava falando, nos momentos que você tem que tomar decisão, mas é como você promove, como você desliga, como você contrata, como você dá promoção. Então, isso tudo manda referência para quem está te observando, né? Então, essas pistas, elas estão disponíveis, estão sendo dadas o tempo todo. Então, é importante você ter consistência de mensagem. Nossa. E o espaço de conversa também, né? Um dos nossos pilares de cultura também são conflitos produtivos. Não significa que você discordar de alguém precise gerar um mal-estar, né? Então, a gente gosta de ser questionado e muitas vezes entra em conflitos produtivos ali, até estressar o assunto, mas sai de lá e vai almoçar junto, e vai tomar um café, e vai para um happy hour e tá tudo bem. Isso é uma prática que eu acho muito produtiva, porque por conta, às vezes, até de níveis hierárquicos, as pessoas sentem um pouco, né, de fragilidade em questionar o chefe, ou, meu Deus, será que eu posso falar isso? E no iFood eu sinto que a gente tem esse espaço, assim, sem tomar uma invertida de primeira. Então eu gosto muito de conflitos produtivos, e eu trago isso até hoje em dia para minha vida, assim, né, como feedback, para melhorar como ser humano, como pessoa, como profissional. Às vezes um toque pode mudar uma coisa tão importante dentro de você, e por que não, né, se ele é construtivo. Então eu gosto muito dos conflitos produtivos. Nossa, legal. Total. E eu até vou fazer um push que você estava falando, Grazi, que como fazer a parte de contratação e demissão. Não sei quem dos nossos entrevistados estava falando exatamente. Parece que um dos maiores traumas de uma pessoa é na parte da demissão, né? É ser demitido. E parece que está entre os 3 piores coisas que um ser humano tem durante a sua vida. Então, eu fiquei até impressionada com um dado. Devia até dar uma pesquisada mais sobre isso. Fica a responsabilidade, né, de como o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Tem um tema também que é nessa linha, os processos de avaliação de desempenho, a intensidade da busca de profissionais de psicólogos na época da avaliação de desempenho aumenta significativamente. Então, acho que não dá para descuidar do impacto que a organização tem na vida das pessoas, né? Então, acho que também, quando a gente pode, né, conduzir esse processo, sabendo que ele é difícil, mas também sendo bem conversado, é o ideal, né? Então, eu acredito muito na máxima do óbvio precisa ser dito. Você falou do conflito, né? Do conflito de ideias e tal. Conflito positivo. Produtivo. Que é construtivo. Que é construtivo. Né? Sim. Eu acho que quando você tem a premissa do cuidado, fica mais fácil até você duelar com alguém intelectualmente, né? Porque você não tá querendo prejudicar, desde que essa intenção seja genuína. Exato. O cuidado você vai achar,
né? Então, cuidado com as intenções entender e se apropriar da responsabilidade que o líder tem, eu acho que é chave, trazer essa consciência de que o líder, ele impacta de uma forma inimaginável a vida dessas pessoas, né? Quantas vezes você tem um dia ruim porque você teve um dia em casa, porque você teve um dia ruim no trabalho? Então, acho que trazer também para a liderança essa consciência do impacto que tem é sempre importante. Grazi, e também, Mari, queria perguntar para vocês qual é hoje a maior dor que vocês enxergam que é para resolver um RH? Tipo, o que o RH tem na visão de vocês que ele consegue, que ele acha ainda que é um elefante para ser resolvido? E no seu caso, mesmo, Mari, num geral mesmo, sabe? Que vocês têm essa flexibilidade também do cuidado, como empresa também, de cuidar do outro. Aí queria, como visão, no seu ponto de vista e no seu, eu coloquei as duas na parede, né? Mas, tipo, qual é hoje a maior dor que vocês acham que o RH tem? Porque eu acho que vocês resolvem muitas coisas lá dentro, né? E ajudam muitas coisas para a empresa performar, para melhorar relacionamento, para tudo. Mas qual você acha que você sempre bate a cabeça para tentar deixar em ordem as coisas? Puxa, pergunta de $1 milhão, mas uma que tá... As dores mudam de tempos em tempos, né? Mas eu vou te falar da que eu tô sentindo hoje. Eu tenho refletido muito sobre a escassez de mão de obra na base da pirâmide. E não é privilégio do varejo. Vejo isso acontecendo em vários lugares na indústria. E um dos maiores concorrentes que a gente tem é o Bolsa Família. O que é muito importante. Agora, como que a gente pode também se conectar para ter um caminho de saída? Para que a gente possa, como empresa, ser cada vez mais pertinente para essas pessoas quererem vir trabalhar com a gente. Então, é um pouco dessa... E eu falei da Bolsa Família, mas também tem essa questão do empreendedorismo, das pessoas não quererem mais ser CLT. Esse também é um grande concorrente nosso. Então, como que a gente pode repensar a nossa proposta de valor de uma maneira que a gente consiga oferecer algo muito positivo para quem vive e opta em trabalhar com a gente? Então, esse é um dos grandes desafios hoje que eu tenho, mas eu vejo na construção civil, eu vejo não sei o quanto vocês estão vivendo isso, mas varejo alimentar, varejo de moda, enfim, no agrobusiness, isso está permeando como um todo. Os jovens, na sua maioria, eles estão decidindo caminhos diferentes. Então, acho que as empresas, elas precisam se reinventar para que elas possam ter aí uma proposta de valor que faça sentido para essas pessoas que estão chegando. Muito bem pontuado. A gente fez uma temporada parisiense ano passado. Falaram. E todo mundo de moda falou sobre mão de obra. E aqui passa muita gente que trabalha com mão de obra e é uma escassez, eu acho, geral, porque nosso país sempre foi muito forte de mão de obra. Mas hoje, como que você passava de geração, né? Da avó para mãe, da mãe para filha. Sim. E hoje não tem mais isso, né? Infelizmente, porque qual o momento que as pessoas decidiram não dar continuidade e por quê, né? Porque tem aí um gap de idade, de tudo mais, Exato. né? É um pouco geracional, né? Então a gente aprendeu de uma forma. Tem pessoas que na nossa cidade que construíram a carreira 10 anos dentro de uma empresa, 15. Hoje em dia a geração, acho que tem até um estudo que mostra que poucos passam de 2 anos de empresa, né? Mas eu acho que também é totalmente conectado com a questão da educação. E eu vou me trazer como exemplo aqui. Eu vim de uma família super humilde que não tinha condição de pagar a faculdade. Então, eu só consegui iniciar a minha faculdade a partir do momento que eu entrei em uma empresa e eles subsidiavam. Só que eles subsidiavam 80% da faculdade se eu tirasse notas acima de 8. Então, o que me fez querer estudar e etc. E assim foi. Paguei meu MBA, paguei a minha viagem ao redor do mundo em 2019. Então, assim, eu acho que quando a pessoa investe em educação, em cultura, e hoje em dia os benefícios estão aí para isso, né? Auxílio, cultura, auxílio educação, auxílio saúde. Quando você consegue reverter isso para o lugar que você vem e fazer disso o melhor possível, é o melhor investimento que uma empresa pode ter, mas que você como profissional também, porque você também não fica refém
daquele trabalho especificamente, você consegue ver um contexto maior, você consegue ver a dor do outro, do líder, e crescer profissionalmente diante disso. Então, educação, para mim, a gente sempre fala isso há milhões de anos, mas é a base de tudo, Totalmente. com certeza absoluta. Até o que a iniciativa do iFood com os entregadores, né, de formação. Super. Eles até comentaram que tem entregadores que trabalham hoje lá dentro na área de TI, mas que Exato. foram trilhando isso, né, e fazer assim, quando começou era o quê? 400 e depois foram pra 4.000, foi uma coisa assim. Tá muito grande. Tipo, aumentou super. Aumentou Isso super. é muito legal. E até eu tava comentando, por que vocês não divulgam isso? Por que isso não está em todos os jornais? E existe eles devem obviamente ter os motivos dele, mas esses projetos sociais que ajudam de fato a sociedade, para mim é uma das coisas mais incríveis que uma empresa pode fazer pelo ser humano. Porque no Brasil a gente tem que se inventar, reinventar a todo momento, né? Totalmente. E a gente só consegue, em muitas situações, com estudo, com dedicação, com buscando pessoas boas que possam te direcionar por um bom caminho. Esses dias, a gente tá fazendo parte de um documentário que o Power fez a primeira vez, né? E a gente tá gravando a nível nacional com mulheres. E da última vez eu super emocionada gravando, que não tem como a gente não ser impactada por isso, né? E eu fui lá e escrevi um negócio no final do dia e fui publicar. Antes de publicar, eu chorava escrevendo, sabe? Porque a gente vive isso e sempre acreditou na educação, até por isso que o canal surgiu para trazer educação de pessoas como vocês que têm a vivência e ensinam as outras pessoas para ser aplicada em qualquer situação dentro de uma empresa. Mas a liberdade que você tem quando você tem um estudo, quando você entra numa empresa que você pode fazer uma carreira, é uma liberdade de escolha, né? Que você sabe para onde, você sabe que você tem capacidade de escolha. Essa liberdade de escolher o que você quer, né? Ela é muito maravilhosa. E eu acho que cada vez mais que a gente tem um país muito grande, com muitas diferenças sociais e tudo mais, mas quando empresas como a de vocês fazem esse papel, porque o colaborador que entra, muitas vezes, tem noção da vivência dele antes, né? Do que ele viveu, de onde ele veio, do que ele fez. Mas você poder transformar a vida de uma empresa que ajuda a acelerar isso, a gente tá falando de uma coisa social, né? É muito impacto social para todo mundo. A gente gravou com vocês, a gente grava com vocês dentro do estúdio lá, e um dos meninos ele era entregador também. Ele falou, gente, tô fazendo carreira, tô aqui em tantos anos, não sei o quê. Isso é incrível, você vê que as empresas e a empresa que dá uma abertura para você se desenvolver, né? Porque tem muita gente que tem ainda, né, preconceitos, ou acha que não tem capacidade. E isso é muito legal, de a gente ter um olhar social que é muito maior. Que eu acho que nossos filhos, ou as pessoas que a gente ama, que a gente quer ambientes melhores, mas como que a gente faz para isso melhorar, né? Então eu acho que até vocês que estão à frente de tantas pessoas dentro de uma empresa, vocês devem ter uma responsabilidade muito grande, né? De entender quem tá lá e o que é ser feito para melhorar, né, a vida de todo mundo. É muito, muito incrível isso. Com certeza, acho que foi o chamado que me trouxe para Riachuelo, foi esse de ter uma empresa brasileira que tenha essa envergadura e que tem uma relevância onde tem num estado que também tem as suas fragilidades. Então, para mim, esse impacto faz parte da proposta de valor que me fez vir para cá, né? Então... Eu vi que você passou pela Europa e pela Ásia também, né? Sim. Conta um pouquinho, Gra, do que você coloca de vivência dentro dessas empresas aqui. Eu acho que tem os componentes culturais, sim, mas de perto é muito parecido, assim, os problemas não são tão diferentes. Acho que são pessoas com as suas necessidades, com as suas inseguranças. Então, para mim, assim, tendo passado por vários países e por várias indústrias, não é subestimando as especificidades, mas eu acho que o profissional de RH, eu acho que ele tem um método, tem uma espinha dorsal, uma técnica que ela é aplicável às diferentes indústrias. Não é refundar a carreira, porque muitas vezes as pessoas pensam, Grazi, você tá em moda agora, mas você já trabalhei no Carrefour, trabalhei no Ritz-Carlton, quase que empresas que pensa em 180 graus, mais ou menos indústria química. São indústrias muito diferentes, mas eu acho que quando a gente tá à flor da pele, conectada com um propósito que nos move,
eu acho que todo o trabalho ele fica mais simples, não fácil, mas mais simples, porque você coloca energia, não concorre. Eu vou falar de negócio e agora eu vou falar de gente. As coisas são mais entremeadas do que às vezes pode parecer de fora. Então eu me vejo como uma líder de negócio que tenho como responsabilidade um olhar especialista em gente. Mas é isso, né? Então, e eu vejo assim a área de gente uma das poucas que tem, se é que tem outras, que pode parar a empresa. Se a gente tem uma área de departamento pessoal, folha de pagamento que não paga o salário, ela pode parar a empresa e ao mesmo tempo ela pode ter uma participação, uma contribuição em quem vai pensar a organização para a próxima década, quando ela fala de uma sucessão de CEO. Totalmente. Então tem uma amplitude do hoje ao daqui 20 anos, né? Então eu acho que isso é negócio, e eu sou uma grande apaixonada, assim, eu acho que tem uma coisa que eu vi durante um tempo que também era demérito falar que você é especialista de RH. O legal era falar, eu sou do negócio e vim para RH. Eu acho que tem seu mérito, sim, de entender, né, as alavancas do negócio que são outras, que não as de gente. Mas eu acho também que tem uma evolução nesse pensamento e um respeito também a quem estuda esse assunto. Porque é bom senso até a página 5. Eu estudei muito e não escolhi essa posição por falta de opção. Foi uma escolha consciente de dedicar minha vida para esse assunto. Então também não é só sobre bom senso. Eu acho que isso é algo que eu tenho visto e feliz que tem evoluído. Que lindo. Adorei. Lindo mesmo. Às vezes quem não tem noção, a pessoa que fala isso, que não tem noção do impacto que vocês geram dentro de uma empresa, né? Com certeza. Tem noção. Eu vou fazer minha saideira. Queria, com base aí em toda a experiência de vocês duas, para quem tá com uma média empresa que tá ali no momento de crescer, né, assim, dar aquele pulo, como identificar e também preparar novos líderes para crescerem dentro da companhia. Bom, vou pensando a lápis aqui e a gente vai trocando, tá bom? Perfeito. Acho que a primeira coisa que me passa pela cabeça, as pessoas que forem líderes, elas têm que dar um trabalho da gota ser líder. Então, eu acho que também ter um diálogo onde tudo bem você não querer ser líder é importante, porque por muito tempo, ser líder era o único caminho de crescimento. Exato. E o que a gente acabou herdando foram pessoas que estão ali mais porque queriam crescer na carreira do que, de fato, terem um interesse genuíno em desenvolver pessoas e, enfim. Então, acho que primeiro é pensar que liderança, ele não é que a pessoa é um bom técnico que ela vai ser um bom líder. Exatamente. Enfim, tem que ter um match aí, tanto de predisposição, vontade e competência. Então, e uma coisa que eu gosto também, assim, me ajuda a lembrar, que quando você vai subindo na carreira, né, o técnico, quando você tá lá como contribuidor individual, muitas vezes o que é mandatório para uma performance positiva é você ter um domínio bom da técnica. Depois, quando é líder, você começa a ter ainda mais forte o skill de pessoas. E quando você passa a ser o líder daquela organização, estratégia. Todo mundo tem esses 3 componentes. O mix que vai mudando conforme você vai crescendo. Então, acho que tem que entender que um técnico, competência técnica é muito diferente de competência de liderança. Então, entender um pouquinho melhor isso, né, para tomar as melhores decisões. E aí, pensei em outra coisa que é também você buscar referências reais de pessoas que estão dando certo nas suas posições. Uhum. E tentar entender o que está por trás, o que faz essa pessoa ter sucesso ali. Isso pode ser uma boa pista até para você criar um processo depois para ter uma linha de produção de líderes, né? Mas eu acho que ter referências de quem é uma boa liderança te ajuda a trazer um pouquinho mais pistas aí do que dá, o que faz, né? O que dá certo na sua organização. Legal. Perfeito. As duas, perfeito. Eu acho isso maravilhoso. E tem uma pessoa que eu admiro, Brené Brown, que ela me ensinou uma das coisas que eu sempre admirei
E eu procuro ser também para aqueles que eu lidero, que é vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes, a gente está passando por um momento que tudo bem você dividir, obviamente, o que se pode ser dividido, mas de um lugar de ser humano, né? E não num lugar de potência ou, enfim, diretoria, responsabilidade. Você pode mostrar para o outro de várias formas um jeito do porquê que você está seguindo aquele caminho. E as pessoas se conectam com pessoas. Eu falo isso com propriedade porque eu amo relacionamento. Eu amo conhecer as pessoas genuinamente. Eu amo saber das histórias. E o fato de ter isso genuíno dentro de mim me conecta muito com as pessoas com quem eu trabalho. E isso, hoje, eu vejo que é um soft skill muito, muito importante. Que muito líder não aprende durante a vida. Porque ele está tecnicamente preparado. Ele é muito bom, mas ele não consegue ser vulnerável. E isso desconecta as pessoas em algumas situações. Então, eu acho que esse mix completo que é com a maturidade, é com as experiências, com os lugares que você passa. E principalmente, para mim, é seguir aquilo que eu acredito. Eu não consigo trabalhar em uma empresa que eu desacredito das pessoas ou do produto ou qualquer coisa nessa linha. Então, acho que você acreditar de fato no que você está fazendo, nas pessoas que estão ao seu lado, no produto ou serviço que aquela empresa entrega, é um fator primordial para um sucesso de um profissional. Fantástico. Nossa, inclusive o que a Grazi falou, você fala muito. Não é todo mundo que serve para empreender, não é todo mundo que serve. Eu acho total. E graças a Deus, né? Salve, porque exatamente. Ainda bem, eu acho que é primordial que cada um entenda, né? E não fica por pressão, porque eu acho que tem muita gente que faz coisas por pressão Totalmente. que nem queria estar lá, né? Eu acho que quando a gente tem o poder da escolha, é tudo de bom, né? E sabe que eu vou contar um caso rapidinho. Eu trabalhei numa companhia que tinha um rapaz que ele tava lá, acho que ele era um dos funcionários mais antigos, assim, tava há muito tempo lá, só que ele sempre tinha ocupado a mesma cadeira. Então, assim, a galera entrava, aprendia muito com ele e subia, e ele ficava ali sempre. Daí um dia eu fui perguntar pra alguém, né, eu falei, não, gente, o que acontece? Que ele, né, tipo, falaram, cara, ele não quer sair de lá. Ele não quer ser promovido porque ele não quer as responsabilidades de uma promoção. Tipo, ele quer ficar ali, que pra ele tá bom ali, com aquele salário, com aquilo. E ele é bom naquilo, e ele tá bem assim. Falei, gente, pode aquilo isso? foi um negócio meio choque, assim. Eu falei, isso existe, tipo, como assim? E ele pleno lá, tipo assim, gosto disso. Já tinham tentado várias vezes, não, vamos te promover, te colocar. Ele falou, não quero essa responsabilidade. Eu não quero perder esse tempo de poder estar em casa com a minha família. Então eu quero ter isso aqui pra fazer isso aqui. Pra mim tá bom assim. Eu já recusei. E ele entregava super bem o que ele tinha que entregar, mas era aquilo. E ele tava lá, juro, há muito tempo. Era um dos mais antigos. Eu falei, gente, que coisa diferente, né? Porque normalmente alguém é isso. Eu preciso estar na liderança, eu preciso crescer, eu preciso... Não sei o quê. E ele, tipo assim, pra mim é que tá bom, porque eu consigo ter o tempo com a minha família que eu preciso ter. As responsabilidades, ele falava, eu não quero ter essa coisa de ter que me ser responsável por alguém. Ele não tinha esse skill, ele falava assim, não gosto disso, tipo, de mandar na vida de alguém, sabe? Tipo assim, aquela pessoa depende de mim. Ele falava, eu acho admirável. E tô ótimo aqui. E ele, assim, eu não sei como ele está hoje, coragem, mas juro, né? Você vai voltar lá e tá lá ainda. Ai, não sei. E olha como isso ia ajudar muito se as pessoas pudessem, né, ter essa abertura de falar, você gosta do que eu faço? Eu sou boa aqui, eu tô super feliz. Você tá feliz? Tô, então tá tudo bem. É tão saudável isso, né? Tão maduro, né? Exato. Não, mas eu acho que ele deve ter remado muito contra a maré pra se... Totalmente. Tem que ter muito, né, a espinha ereta ali pra... Totalmente. Porque não é o estímulo que a gente dá, né? Quase, não, mas como que você não quer? Me convence, tem alguma coisa errada. E não, né? Era exatamente isso. Todo mundo ficava chocado. E aí, quando eu perguntei, alguém falou, e a gente sabia que ia chegar o momento que você ia perguntar, porque todo mundo que entrava novo ficava meio observando ele e falava, como assim, né? O cara lá, ele muito bem, assim. E ele fazia um ótimo trabalho mesmo, mas falava assim, é isso que eu quero. E tava lá e foi entendido pela empresa, sabe? Todo mundo aceitou ele, tá bom, quer ficar aí, fica aí. E era isso, mas queria contar só porque é isso. Existem casos, gente. Não, devem existir vários, inclusive. Inclusive, a gente, quando vira mãe, né, tem várias empresas que você tá se preparando, acontece, putz, mas tem a maternidade aqui. Você tá naquele momento querendo acelerar tanto, ou se você consegue ajustar. Eu acho que entender, eu acho que a gente ter a liberdade, de novo, de escolha, não é sempre que dá, né? Acho que ter essa parte financeira pega muito, mas quando você tá numa companhia grande, quando você se sente abraçada por aqueles momentos, e a gente, quando empreende também, fazer um planejamento aí dentro, né? De entender as caixinhas, pra onde você quer ir. Eu brinco com meus amigos, hoje de manhã mesmo, numa reunião, estavam perguntando, a gente tava falando sobre uma empresa, como tava, mas você consegue enxergar sua empresa em 5, 10 anos?
Você vai vender esse mesmo produto lá? Porque eu acho que a gente tem que fazer algumas perguntas que às vezes a gente não avalia o quanto de disposição a gente vai dar para tantos anos para frente. Você quer ficar nesse mesmo papel? Sabe? Então eu acho que a gente ser de verdade com a gente, no que a gente quer. Bem, já está. Ó, pode ser contratada para RH aqui, ó, fazendo perguntas boas aí de planejamento. Eu faço a parte comercial, eu sou apaixonada pela parte comercial. Verdade. Sou muito apaixonada. E eu acho que eu falo com gente o dia inteiro, né? Então, às vezes, eu vejo que tem pessoas que eu estou na reunião que ela não. Sabe quando você vê que a pessoa não tá naquele lugar que ela quer? E acho que depois você vai pegando intimidade, até a pessoa meio que dá uma desabafada pra você, né? Conta as coisas, você mexer com o público tem muito disso. E eu vejo que como é ruim quando você tá dentro de um ambiente que você não se encaixa. Porque você, muitas vezes, não vai entregar porque você nem entende o seu papel lá dentro. Então, eu acho que muito quando você já tem a possibilidade de você ter um RH, você ter uma possibilidade de ter pessoas que são esclarecidas dentro de uma empresa, ela poupa tempo e vida das pessoas. Que o Bebel falou agora, ele trabalhou a vida inteira lá e tava feliz, mas tem muita gente também que fica pulando de empresa o tempo inteiro porque não se encontra, faz contratações erradas. Então, eu acho que é legal essa fala, trazer vocês com toda a expertise de vocês e a vivência, de ensinar as pessoas que não conseguem ainda, não tem ainda um RH como colocar em prática, porque a gente sabe que uma má contratação é horrível para todo mundo, para o colaborador, para a empresa, o quanto isso gasta, quanto desengaja a turma. Então, é muito necessário. E queria agradecer profundamente, né, Bebel, a vinda de vocês. Meninas. Eu que queria que vocês passassem as redes sociais de vocês, onde acham vocês duas. Para quem estiver aqui assistindo, mandem várias perguntas para elas. LinkedIn, Mariane Reis Farinelli. Meu Instagram é fechado, embora eu seja uma stalker. Adoro quem assume isso. Eu trabalhei no LinkedIn, eu sou Sherlock Holmes, eu fico, quem é essa pessoa? O que ela já fez? Quem a gente se conhece em comum? Adoro. A gente trouxe o diretor-geral esses dias, vai pro ar ainda o dele, né? Que legal. Que legal. O meu é Graziela Denfeld no LinkedIn. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Espero as perguntas. Gratidão. Todo mundo vai mandar. Gente, mandem lá para elas voltarem sempre. Muito obrigada por hoje. E vocês que estão em casa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até breve. Beijo.